queridos, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo com pastores. E hoje nós vamos estar aqui falando de um assunto muito relevante para os nossos dias atuais. Lembrando que é um assunto muito antigo, porém muito contemporâneo. Nós vamos falar sobre depressão. E nós estamos aqui entre 4 pastores, 4 denominações, porém um só Deus, um só propósito. E é um tema muito relevante, pastores, que nós vamos tratar neste dia. É uma realidade humana, né? Não deixa de ser uma realidade humana, muito contemporânea, que afeta o corpo, a mente e o espírito, né? Muitas pessoas imaginam, gente, que a depressão seja apenas uma questão de falta de fé, né? Mas hoje você vai entender que é um problema emocional, né? É algo físico, né? Científico, né? É comprovado cientificamente que existe. Nós não vamos encontrar essa palavra depressão na Bíblia, mas nós comparamos ela com as emoções, né? Falamos sobre medo, angústias, tristezas profundas. E nós vamos usar o exemplo de um camarada, um profeta, um grande profeta da Bíblia, que vai ser o nosso exemplo do bate-papo hoje, né? Então, a Bíblia e a ciência vão mostrar que o ser humano ele é integral, né? Então, na Bíblia, nós vemos homens e mulheres de Deus que passaram por esses momentos, né? Repetindo, não foi colocado essa nomenclatura, né? Este não descritos como, né? Isso, né? Mas tiveram esse tipo de sentimento, né? E passaram por esses medos, pelas tristezas, pelas angústias, né? Coisa que todos nós estamos passivos a atravessar. Sim, é verdade. Né? Mas através de um posicionamento, através de uma ajuda, através de uma palavra, de uma oração, eles conseguiram passar por este processo, atravessar esse processo e serem mais do que vitoriosos. Amém? Então sejam todos bem-vindos, usufrua, participe, compartilhe, né? E que vocês estejam aí interagindo conosco também através aí do chat, em nome de Jesus. Amém. Como médico, eu sou pastor e sou médico. Então, como médico, falando tecnicamente sobre depressão, a medicina e a psicologia consideram a depressão como uma condição mental que afeta os pensamentos, as emoções e a forma como o indivíduo realiza suas tarefas diárias. Ela apresenta vários pontos e várias coisas nos chamam a atenção pelo comportamento da pessoa. Quer ver? O exemplo é um sentimento persistente de tristeza, desânimo ou desesperança. É um dos principais pontos. Perda de interesse por atividades antes prazerosas. A pessoa ela deixa de praticar hobbies, ela deixa de buscar coisas que antes interessavam, às vezes um filme, às vezes um jogo de futebol, coisas que ela tinha por hábito a fazer, ela começa a se desinteressar. Outra coisa, alterações de sono. Ou ela não dorme, ou ela dorme muito. O depressivo ele pode, às vezes, se entregar ao sono e não sair de uma cama. Ou então ele não dorme. E aí, às vezes, ele é obrigado a estar fazendo uso de medicamentos para dormir, porque ele simplesmente não consegue dormir. Ele passa o tempo todo acordado. Alterações, cansaço excessivo, dificuldade de concentração. Ele não consegue realizar tarefas simples. Ele tem dificuldade em se concentrar em alguma coisa. E o último seria os pensamentos negativos frequentes, incluindo baixa estima. E isso fala com um sentimento de inutilidade, culpas excessivas. E a pessoa ela passa a apresentar um problema que se chama suicídio ou morte. É muito comum você ver a pessoa depressiva falar, eu quero morrer, eu quero morrer. E você pega o cristão, ele fala, eu estou pedindo para Deus me levar, estou pedindo para Deus me levar. E alguns tentam o suicídio. Na maioria das vezes, é tentativa, sabe? Tomam um medicamento, ou se cortam, ou fazem algumas coisas. E hoje é muito comum você ver adolescentes e jovens se cortando, sabe? E aí você vai conversar com ele e fala, olha, eu estou sentindo uma coisa que... sabe, é muito ruim, me incomoda e eu me corto para aliviar, sabe? A depressão ela pode ser leve se você tiver alguns desses sintomas, ela pode ser moderada se você tiver a maioria desses sintomas que eu falei, e ela pode ser severa ou grave se ela tiver todos esses sintomas.
E é muito comum você ver pessoas hoje com esse tipo de sintomas. O pastor Rodrigo disse que essa palavra depressão não tem na Bíblia, e não tem mesmo. Aliás, essa palavra depressão, ela não, até o século XIX, ela não aparece em lugar nenhum, na verdade. No século XIX, ela começou a aparecer como melancolia. Antes do século XIX era melancolia. Era esse termo que se usava para... Tristeza. Tristeza, melancolia. Hipócritos, que inventou esse termo, né, no latim, para depressão. E significa, no latim, colocar para baixo. É como se a pessoa estivesse entrando num buraco ou alguma coisa sufocando ela de cima para baixo. Então, essa é a expressão depressão, né? Que vem do latim colocar para baixo, né? Ou deixar para baixo, alguma coisa assim. Sim. E deixa mesmo, né? E uma outra coisa, a Bíblia, ela não esconde o sofrimento humano, né? É interessante isso. De repente a gente podia ler a Bíblia e ver só grandes heróis, grandes homens, mas a Bíblia não esconde o sofrimento humano. Nós vemos vários homens na Bíblia, como você já disse, que enfrentaram essa situação. Sim. Nós vemos Moisés, por exemplo, muito cansado, enfrentando isso. Nós vemos Davi, nós vamos ver alguns salmos de Davi aí, que Davi está falando, ele não usa a expressão, né, mas ele usa, estou numa cova, estou profundamente triste, essas expressões que a gente... sentimento, né, pastor? É um sentimento... A pessoa chegar né, a falar assim, eu estou numa cova, né? Imagine que opressão que não estava sentindo naquele momento, né? E você vê Davi muitas vezes chorando de tristeza, né? Esses homens de Deus, e chegando até Elias, que nós vamos falar depois um pouco dele, que desejou a própria morte. Elias, né? Depois nós vamos falar por quê, vamos trabalhar um pouco isso. Mas é sério, né? A depressão é séria. Homens de Deus tiveram, né? Homens que entraram em um profundo abatimento devido às circunstâncias, né? E nós vamos trabalhar um pouco isso mais depois. Amém. A vida nos mostra, né, que a depressão é algo que está realmente ligado a cada um de nós, independente daquilo que nós estamos passando, né? Mas a Bíblia nos mostra, no livro de 1 Reis, capítulo 18, uma grande batalha travada naquela época, né, pelo rei Acabe, Jezabel e o profeta Elias. E vemos também, né, a grande vitória de Elias contra os profetas de Baal, né, contra todos aqueles. E eu não estou aqui fazendo uma pregação, nem esta é a intenção, porque estamos entre pastores e todo mundo já relatou, já pregou muito sobre esta vitória de Elias, né? Mas logo depois dessa vitória de Elias, nós vemos Elias primeiramente recebendo uma mensagem de que Jezabel estava à sua procura, né? E diante disso, Elias cai num desânimo, ou cai exatamente numa, vamos dizer, uma depressão forte, né? E se coloca numa caverna. E a vida também tem sido assim para as pessoas. Grandes vitórias, todo mundo tem na vida, né? E as pessoas passam por isso. Mas quando começam a olhar as vitórias e o que passou, o processo dessas vitórias, as lutas que foram travadas, então eu creio que a depressão ela começa a se iniciar por um cansaço. Mas sabe, pastor, não interrompendo, mas a intenção não era essa. Não, mas tá ótimo. aí as pessoas podem perguntar assim, tá, mas o que me leva a ter um quadro de depressão? Aí você tem que analisar todo o aspecto físico da pessoa, sabe? Um trauma, Sim. um abuso, uma situação que você não consegue ver como resolver. Droga. Sabe? Às vezes a pessoa pensa, mas isso é falta de fé. Não é. Não. Porque às vezes a pessoa está orando, mas ela olha, ela não vê
como resolver. Por exemplo, uma perda. Eu já atendi pessoas que entraram em depressão de moderada para severa por perda. Sim. Ah, morreu meu avô, morreu minha mãe, morreu minha tia. E a pessoa se entrega. Então, a causa, você tem que trabalhar a questão da causa. É lógico que o lado espiritual, ele é muito mais forte que qualquer outra coisa. Você tem que trabalhar muito, você tem que fortalecer a pessoa espiritualmente, né? Para que o Espírito Santo haja e para que o Espírito Santo tome conta dessa situação. Exatamente. Não é? Até porque, na verdade, o que envolve tudo isso é que você cai num cansaço espiritual, né? Sim. Você acaba Também, né? sendo levado a esse cansaço, você não tem mais forças para se levantar. Hoje a caverna humana é a cama, né? É o quarto. É o quarto escuro. É a escuridão, né? É não falar com mais ninguém. Não querer ter contato. É você se isolar, né? É o Você acaba se isolamento isolando, total, né? né? Aonde que, na verdade, nós temos que buscar forças no Senhor. Forças no Senhor. Eu já tive situação de pessoas estarem depressivas dentro da igreja. Eu já conheci pastores depressivos dentro da igreja, pregando dentro do ministério, ativos no ministério, né? Com grandes iniciativas, mas depressivos. Né? Uma luta constante. E pode ver, pastor, quando o pastor fala sobre isso, nesse estado de depressão, as pessoas muitas vezes não dão sinais externos, né, pastor? Tipo assim, a pessoa tá ali, às vezes ela até tá sorrindo, Sim. até tá tentando levar a vida, mas tá uma capa tão forte nela que a gente não consegue ver, não consegue identificar apenas olhando, né? Existem pessoas que conseguem mascarar até dentro de casa. Porque uma coisa é lá na igreja, você está lá naquele ambiente, você sorri, você abraça e tal. Mas dentro de casa, no dia a dia, com a esposa e com os filhos, você é casado lá há 30, 40 anos e as pessoas não conseguem ver, porque ele consegue mascarar, porque isso é mascarar. É mascarar. Porque é muito difícil você, sabe, esconder das pessoas aquilo que você está sentindo. Então, uma das grandes saídas, iniciativa para você sair de uma depressão é você reconhecer Reconhecer que você precisa de Que ajuda. você né? vai precisar de ajuda. A princípio, sim. Quando você pega o personagem Elias, você vê que na vida dele aconteceu um processo. Ele não caiu de depressão de um dia para outro. Você vê os passos ali, né? A Bíblia diz que Elias orou para chover, depois correu lá não sei quantos quilômetros. E essa luta dele contra o rei Acabe, né, e Jezabel era muito, muito, muito grande. Sim. E ele foi se cansando. Desgaste, né? O desgaste, mas ele não mostrava sinais, Sim, como o sim. senhor disse, né? Aí a gota d'água foram os profetas de Baal. Se aquele episódio ali é literal, que eu acredito que seja, Elias matou pelo menos 850 homens. E a Bíblia diz que ele matou com as próprias mãos. Agora, imagina a mente, as emoções desse profeta. Sim. Depois que ele mata 850 homens, os profetas de Baal e os profetas de Azerá, né? Imagina como ele estava emocionalmente. Exatamente. Eu Porque creio pegou físico primeiro, né? Pega o físico, depois Cara, pega as matar emoções. 400 homens ao fio da espada. Pega as emoções, ele estava estraçalhado emocionalmente. É não só um esgotamento. Um esgotamento. Ele já estava esgotado naquela situação, né? Aí você vê que isso é relevante na vida das pessoas também, né? Porque você passa por toda uma luta, por toda uma sequência de situações, né? E mesmo pessoas que estejam... Isso nos ensina, né? Que pessoas que estejam assim, dizendo que estão fortes, né? Como pastores, como pessoas que estão dentro da casa do Senhor, né? Fortes espiritualmente, elas são passivas de passar E você sabe por um por momento quê? desse, de esgotamento. E você sabe por que isso hoje é tão comum? Porque as pessoas, devido à influência do meio, consumismo, materialismo, elas estão trabalhando muito. Sabe? Trabalhando muito mais do que devem, muito mais do que precisam.
E muitas vezes você vê o casal tendo que trabalhar para manter a casa no nível que a sociedade exige, que as redes sociais mostram, e aquela coisa de você, não, mas eu preciso ter um carro melhor, eu preciso ter uma casa melhor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E o desgaste é muito grande. Então, o esgotamento, o cansaço físico, sabe, ele é uma das causas que pode levar a isso. O pastor falou a questão da droga. Eu trabalho com dependentes químicos há mais de 30 anos. E a droga, ela leva à depressão. Eu tive, das pessoas que eu atendi no decorrer, só aqui em Luanda, 5 suicídios. Suicídios por enforcamento. Olha só. E as pessoas me chamavam para eu ir lá, para ajudar a tirar, despendurar da corda. Cara, é terrível, cara, isso. É uma situação que eu sabe, eu não gostaria que ninguém passasse por isso. Mas eu tinha que cuidar, porque eram pessoas que eu tomava conta e que eram usuários de cocaína, de crack, e a droga, ela faz isso. Ela leva o cara lá em cima, e a hora que acaba o efeito, ela leva o cara lá embaixo. Só que ele passa do chão, ele vai para dentro do buraco. Aí despenca, né? Aí ele entra numa crise de depressão livre, né? profunda. É um processo de depressão profunda. E aí ele não tem vontade de se matar, não, ele se mata. Sabe? Porque enquanto eles estão usando... Enquanto tá usando, tá tudo... Não, tá tudo colorido, Tá tá tudo tudo bem, tá tudo arrumado. Maquiado, né, pastor? Maquiado. Maquiado pela A hora droga. que acaba o Maquiado. efeito da droga, é que vem a coisa terrível. E fica de alerta, né, pastor? É. Fica de alerta para as pessoas, né? Se você está passando por algum momento assim, olha o que nós vemos de sintomas na vida de Elias. A gente vê medo, entendeu? Um medo muito grande. A gente vê ansiedade, que dominaram Elias diante daquela ameaça, né, de Jezabel, entendeu? E depois a gente vê uma questão de isolamento. Então, aqui eu coloquei 3. Mas nós podemos até acrescentar, colocar aqui o desejo de morrer. Porque ele pede ao Senhor que o Senhor tire a vida dele. Né? Então, você que nos assiste, se você passa, ou se você teve algum episódio que você teve esses 4 tipos de sentimentos dentro de você. Se você se sentiu com um medo extremo, né? Se você sentiu essa ansiedade, você teve desejo de se isolar, né? Ficar sozinho, não ter contato, não escutar ninguém, não falar com ninguém, quarto escuro, luz do sol, que é lindo quando Deus, né? Quando a gente vê um dia amanhecendo, o sol raiando, né? E eu falo para minha esposa que foi diferente quando a gente morava em outra cidade, morava em Curitiba, né? Lá, normalmente, amanhece nublado. Você vai ver o sol lá pelas 10. Você não via nada. Exatamente. Então, aqui não. Aqui a gente consegue ter essa percepção. O dia nasce muito bonito, né? O céu limpo. Então, se você está tendo esse tipo de sentimento de isolamento, sabe? Você quer se isolar, você não quer ter contato com pessoas. Ou se você chegou até ter o desejo de morrer, sabe? Primeiro, reconheça que você precisa de ajuda. Procure uma ajuda. Sim. Procure conversar com alguém. Uma pessoa de confiança sua. Né? Procure o seu pastor, o seu líder. Verdade. Procure um amigo, sabe? Mas um amigo que possa te dar bons conselhos. Sim. Se for o caso, procure uma ajuda médica. Mas não passe por isso sozinho. Nós não estamos aqui para passar esse tipo de sentimento, pastores, sozinhos. Nós, como pastores, o pastor Eco bem colocou, quantos pastores estão passando por isso? Mas eles sentem insegurança em compartilhar, porque parece que se eles compartilhar uma fraqueza dessa, um sentimento desse, vai parecer que eles são fracos. O ministério vai para o espaço. Ele acha, exatamente. Vai perder, que eu perco o vai, ministério. Eu não sou digno de ser pastor porque eu estou verdade. passando por um momento desse. Gente, todos nós estamos passivos de passar por isso. Sabe? Mas nós temos que reconhecer, nós temos que compartilhar. Tem toda a parte fisiológica, né? A gente praticar exercícios físicos, entendeu? O momento de oração, o momento de amizade, você ter uma roda de café, você tomar um café, sabe? Jogar a conversa fora mesmo, trocar ideia, sabe? Então, assim, busque isso. Não deixe que esse estado físico e emocional afete o teu espiritual, porque vai afetar, vai chegar ao extremo. O pastor Calazans colocou alguns aqui, alguns níveis, vamos colocar assim, alguns níveis de sentimentos que levam à depressão, né? Então, assim, você vai ver como Deus tratou Elias. E uma outra coisa na vida de Elias, trazendo o personagem de volta, tem uma coisa em psicologia que chama de a ponta do iceberg. A ponta do iceberg é aquilo que você vê. E o que está embaixo da água é aquilo que você não vê.
Então, na maioria das pessoas que estão com depressão, você só vê a ponta do iceberg. Você não vê o que está na profundidade. Você não consegue enxergar a solução. Então, aí a pessoa chega na gente e diz assim, olha, eu estou com depressão, mas é porque eu perdi o emprego. Aquilo é só a ponta do iceberg. O que ela já vem passando, o caso de Elias, o que ele já vem sofrendo, né, as lutas, as dificuldades. Os cansaços. Então, as pessoas, elas mostram pra gente, e até a gente mesmo, mostra só a ponta do iceberg. Então, tudo que está lá dentro, porque uma pessoa que chega a uma condição profunda de depressão é que ele tem muita coisa na cabeça. Então, assim, alguns pastores entram em depressão porque alguém na igreja falou alguma coisa de mim, eu estou em depressão. Não é que alguém... Aquilo é só a ponta do iceberg. Então, assim, quando Jezabel chegou em Elias e diz, olha, me faça outro tantos deuses, se amanhã, a essa hora, você não vai estar morto. Poxa, um homem que já tinha enfrentado tempestade, orou para chover e choveu, matou tantos profetas. Agora Viu fogo caído do céu. Foi sustentado por Deus. E agora uma mulher, não por ser mulher, mas uma mulher, uma rainha, né? Dá uma palavra dessa e ele fica temeroso. E ele entra em depressão. Mas o fato é que ali era só a ponta do iceberg. É um pacote, né? E quer ver, é muito comum você ver pessoas que estão deprimidas, elas falam assim, olha, eu tô com síndrome do pânico. A síndrome do pânico é interessante, cara, porque a pessoa vai e se tranca no quarto, fecha a janela, fecha a cortina, é tudo escuro, e ela fica com medo de tudo. Mas literalmente com medo de tudo, sabe? E aí medo de se alimentar, medo de levantar. Outra coisa que o depressivo também faz, ele perde seus hábitos de higiene. Verdade. Você vai conversar com ele e fala, doutor, eu não nem vontade de tomar banho, essa semana eu não tomei banho. Olha só. Verdade. Eu falo, gente, mas eu não estou escovando meu dente, eu não estou tomando banho. Ou seja, ele começa a abandonar os hábitos que são comuns. E saudáveis, o que faz parte do dia a dia dele, ou seja, né, alimentação, banho, hábitos de higiene, né? E ele abandona tudo, simplesmente ele para, não, eu não estou escovando o dente, eu não estou tomando banho, sabe? E isso é extremamente preocupante, porque vai se agravando cada vez mais. Claro, sim. Vai cada vez mais, ele vai passando de um passo para o outro, ou seja, de pequenas coisas para moderadas e de repente, quando você vê, ele está numa situação grave a ponto de querer morrer. Né? Ou de tentar tirar a própria vida, ou de ficar pedindo para Deus para levar. Eu vejo assim, pastor, que não é uma verdade absoluta, né? Mas é um pensamento meu e uma atitude minha sobre essas questões assim. Eu acredito nisso, prego sobre isso, que nós somos seres relacionáveis. Então, a gente tem que ter relacionamentos, né? A gente tem que ter contato, a gente tem que ter amizade, a gente tem que ser alegre, é gostoso quando você está numa roda de amigos, né? Ou pessoas, ou irmãos da igreja, de repente um fala uma coisa, é engraçado, a gente sorri e tudo. E é tão bom, parece que faz tão bem pra gente, né? Quando a gente começa a se isolar demais, eu não quero ter contato com um, não quero ter contato com o outro, né? Isso começa a fazer mal pra gente, por quê? Porque a gente precisa de relacionamentos. E relacionamentos saudáveis, né? Então, uma das marcas minhas, né, que eu adoro, e eu tenho medo de ficar sozinho. Eu não gosto. Então, assim, eu tenho os meus momentos particulares, que é eu e Deus, né? Mas, assim, eu gosto sempre de estar com gente, eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de estar conversando, eu gosto de cumprimentar pessoas na rua, sabe? Isso faz bem para mim, eu me sinto vivo diante disso. E pode ver que uma das questões da pessoa, ela começa a se isolar. Isso faz mal. O isolamento, a falta de conversa e diálogo. E quanto mais você se isola, mais difícil fica para você resolver o problema que está ocasionando aquilo ali. Porque às vezes o teu problema não é tão grande, mas você transforma aquilo numa montanha, num monstro. Golias. Num Golias. Eu tenho uma experiência a contar sobre depressão de uma pessoa que estava realmente no quarto por alguns dias, né? E eu entrei naquele quarto
ouvir a pessoa naquele estado, né? A primeira coisa que eu fiz foi abrir as janelas, ligar as luzes, fazer a pessoa sentir novamente a presença das coisas naturais, né? Do dia a dia, de Deus, se fortalecer em Deus e motivar novamente ao propósito. Porque essas muralhas, essas cavernas, esses desânimos, né, que sobrevêm sobre as nossas vidas, fazem com que a gente tenha que entrar num novo desafio, né? O desafio é, eu tenho que continuar, mas agora dentro de um propósito. Sim. Então, em Deus, nós temos a certeza, né? Nos fortalecemos novamente em Deus, que foi o caso do profeta Elias, né? Que foi fortalecido pelo próprio Deus, né? Ele teve um tempo de descanso, né? Um tempo de busca e de refrigério até. E eu creio que este tempo, né? Que é motivado pela depressão, também nos faz saber que a saída está em buscar um novo propósito. Em buscar realmente um propósito. Porque quando nós buscamos esse propósito, nos motiva a dar continuidade. A minha vida do secular para abandonar tudo, para sair realmente para ser pastor de igreja, ela foi motivada pela perda de um filho, né? Não vou dizer que foi a minha maior motivação, né? Mas foi o meu momento de caverna, realmente, né? Sim. Então eu passei por esse momento depressivo. E quando eu busquei de Deus, dizendo o que tu queres de mim, ele disse, eu quero que você seja pastor das minhas ovelhas, né? Eu tenho um povo para você, para você ir buscar. Eu tenho um povo para você cuidar. E aquilo me trouxe novamente uma motivação. Eu estava dentro da igreja, no tempo de perda, eu estava ajudando, fazendo a obra como pastor auxiliar em Curitiba, né? Eu estava motivado pela obra de Deus, porque eu sabia que Deus estava me sustentando, né? Mas, por outro lado, eu estava depressivo. E o interessante, sabe o que é? Comigo aconteceu o contrário. Eu perdi meu filho caçula do primeiro casamento, ele tinha 19 anos, de overdose de cocaína, mas ele estava em Florianópolis e eu tive que ir para lá. E eu fiquei com ele na UTI do dia 13 até o dia 22, quando ele morreu. E o interessante é que eu estava em jejum e oração, cuidando, sabe? E colocando para o Senhor, né? Que seja feita a sua vontade. E aí, no momento de desespero, eu falei, Senhor, leva eu, deixa ele aí, ó. Ele é novo ainda, tem 19 anos, tem a vida inteira pela frente, eu já caminhei muito, então, né? Eu propus para Deus a troca. E Deus me deu uma experiência sobrenatural. Ele mostrou para mim por que ele ia recolher o meu filho. Ele mostrou. Isso eu tenho escrito no livro que eu fiz sobre a dependência química. Então, quando eu vim de lá com ele, já com o corpo dele, eu vim, sabe quando você vem em paz? E eu estava em paz. Em paz. Durante aquele período eu não dormia porque eu ficava ali cuidando, dentro da UTI, eu estava junto. Mas eu realmente sepultei em paz. Porque eu sabia onde ele estava. Porque Deus me mostrou para onde ele estava levando meu filho. As experiências, né? Isso aí foi... né? Cara, pensa... Mas uma outra coisa também que é bem interessante falar aqui é o processo de cura na vida de Elias, né? Porque, como você disse no começo, às vezes a gente espiritualiza tudo, e nem tudo é espiritual, né? E o próprio Deus, ele usa um processo de cura na vida de Elias tremendo. Né? Elias estava dentro de uma caverna, depressivo, pedindo a morte, e Deus começa a falar para ele, começa a falar com ele. Veio uma tempestade, Deus não estava, veio um vento forte, Deus não estava. E Deus fala com ele num silêncio, num silêncio. Às vezes a gente acha que tem que ser um terremoto, tem que ser uma vigília para curar. Tem que ser uma vigília para curar a gente, né? Não, Deus apareceu para ele num silêncio,
E aí Deus começou a falar com ele, diz, o que tu fazes aqui, Elias? Né? E Elias então começa a relatar para Deus, né, dos profetas de Baal, só eu fiquei, todos dobraram o joelho e tal. E aí Deus deu um processo de cura para Elias. Aí Elias dorme de novo. A primeira coisa que Deus fala para Elias é, come. Pode reparar lá. Ele alimenta, Se né? alimenta. Ele manda Porque os pássaros. geralmente os depressivos ele não quer comer. É. Então Deus precisava restaurar o físico de Elias. Então come Elias. Aí Elias come e recobra as suas forças. Depois Deus diz para ele agora, descansa. Não sei se foi antes do episódio dele correr na carruagem lá de Acabe ou depois. Mas teve um episódio lá que ele correu bastante. Mas o fato é que Deus mandou ele descansar. Então o que nós precisamos? Nos alimentar bem, descansar. E confiar. Descansar em Deus. E outra coisa que Deus falou com ele que eu acho interessante também. Deus disse para ele assim, você pensa que você está só? Mas você não está só. Eu ainda tenho 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. O que Deus estava falando com ele? Porque quando a gente está com depressão, a tendência é achar que ninguém gosta da gente, ninguém está com a gente, que eu estou sozinho. Deus mostrando para Elias, Deus mostrando para Elias que ele não estava só. Por que, pastor Vanderlei, você está nessa depressão? Né? Você acha que está sozinho? Você não está só. Ainda tem 7 homens fiéis a mim e que você pode se juntar a eles. Aí Deus disse assim para Elias, vai em tal lugar e unge Jeú como isso. Ele deu o nome de 3 pessoas lá para ele ungir, para ele... Sim. Porque ele achava que todo mundo tinha abandonado, todo mundo tinha largado o Senhor. Eliseu. E aí Deus diz agora, então você sai da caverna e continua o ministério, porque Deus mandou ele ungir como profeta, ungir a Eliseu, ungir a Jeú, parece, né? E um outro... Já ia colocar Eliseu como sucessor. Exatamente. Né? Então você... Retomou o propósito. Retomou o propósito. Qual era o propósito? Ungir esses homens, colocar um sucessor para ele, ele sai da caverna, agora ele está alimentado, ele dormiu bem, descansou, Deus mostrou para ele que ele não estava só, e ele consegue então sair da depressão. E aí nós temos uma lição de Deus, né? Maravilhosa. Que Deus conhece os seus limites, Deus conhece os nossos limites. E que há momentos que você precisa descansar e continuar a caminhada. Glória a Deus. Em toda a sua jornada, né, há momentos que nós precisamos descansar. Como pastores também. Tem pastores que são muito ativos, tal, né? Eu creio nesse momento que nós temos que tirar o descanso. Até poucos anos atrás, já estou com uma caminhada de alguns anos de evangelho, né? Parecia que o trabalho do pastor não era um trabalho que trouxesse força física, né? Era só pregar no domingo, né? E a Bíblia nos traz essa certeza de que nós somos fortalecidos no Senhor, né? Isaías 40, capítulo 40, versículo 31, diz assim, os que esperam o Senhor renovarão as suas forças. Glória a Deus. Então, o cuidado de Deus de nos alcançar o nosso corpo, a nossa alma e do nosso espírito. Sim. O cuidado de Deus por isso, né? Então, aqueles que estão passando por esse momento de depressão, eu quero dizer para você que Deus está cuidando de você. Glória a Deus. E há uma saída, há um jeito. Você tem que se fortalecer, né? Venha para a igreja, venha para a casa de Deus. Participe de um grupo de oração, né? Deixe Deus te fortalecer, renovar as tuas forças. Faça isso. Tem a comunhão, né? No tempo de Elias não tinha psicólogo, não tinha psiquiatra, não tinha né? medicamento. Aí Deus foi o próprio psiquiatra dele, o próprio Sim. psicólogo, né? Aí no bate-papo com ele. Mas se tivesse, não teria problema nenhum. Deus dizia, olha, Elias, aí você sai daqui, passa no fulano de tal, né? Bate um papo com ele lá. Pega umas vitaminas com ele para você se fortalecer. Não há nada errado. Claro que isso em conjunto com a oração, com a confiança, como ele falou, é um conjunto de fatores que nos tira desse buraco, né? E chamando a atenção para uma outra situação. Se você entra em depressão e você se afasta de Deus, você permite que o inimigo se aproxime de você e faça o que ele quer.
e ele está ao derredor, né? Para nos destruir, para nos matar. Então a gente não pode permitir que E isso aí vem o aconteça. pior estágio, né? E o pastor, os irmãos, a igreja são extremamente importantes. O psicólogo nem se fala, é um profissional assim que se você... Porque as pessoas resistem muito a tratamento com psicólogo e tal, mas o psicólogo, ele ouve, ele escuta muito, Sim. né? E ele permite... o psicanalista também, ele ouve, ele, sabe... E ele compartilha também, se bem que os pastores, essa é a nossa função também. Nós temos que estar à frente. E quando a gente vê que, de repente, não alcança, que a gente não consegue explorar tanto, a gente tem que aconselhar para que procure um psicólogo, procure um profissional, ou que faça uso de alguma medicação, Até o terapeuta, que seja né, indicado ao terapeuta, lógico. A minha esposa está fazendo esse até curso. o século, Muito bom. É bom. Muito bom. até o século passado, havia ainda muito tabu, Sim, principalmente entre os cristãos, né? Essa questão de psicólogo, psiquiatra, tomar remédio. Não tô louco. Ninguém Mas gostava de ser tomar uma fraqueza, remédio, né? parecia ser uma fraqueza. Então, assim, depois de acho que tá uns 30 anos para cá, 20 anos para cá, pegou agora um pouco do século XXI, se abriu mais para isso, né? Para profissionalização do tratamento. Sim. E isso é bom, faz bem. É claro que a gente não pode também ficar se entuchando de remédio, né? É uma pessoa que toma 12 remédios, 15 remédios. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Mas um remédio, às vezes, nos ajuda a tirar da crise, né? Ajuda a equilibrar. E você sabe que no Brasil, um dos medicamentos mais receitados hoje é o antidepressivo. Olha só. É lógico que o Monjaro está ganhando, né? O Monjaro está na frente. O irmão Jairo está trabalhando. O irmão Jairo está firme, trabalhando em tudo que é canto. Mas os medicamentos antidepressivos, eles são os mais vendidos hoje, são os mais receitados hoje no Brasil. Os depressivos. Eu li um livro, pastores, até recomendo, se os pastores não leram, ou quem está nos assistindo, é Os Generais de Deus. É muito legal porque ele fala de grandes homens de Deus, não é homens da Bíblia, mas homens, vamos dizer assim, comuns, né? Que participaram de grandes avivamentos da igreja, grandes manifestações da glória de Deus, né? E a gente tem orgulho de dizer também que a Aimee Semple McPherson, que é a fundadora da nossa igreja, né? Ela participa, ela tem um trecho nesse livro, só que ele fala do êxito, né? De servir a Deus, de ser usado por Deus, e fala também aonde eles pecaram, onde eles erraram. E o que me chama a atenção em um desses personagens, agora eu não vou me recordar do nome dele, mas fala que ele pregava de manhã, pregava de tarde, pregava de noite, passava a madrugada dele inteira em oração. Orando. Oração, buscando, em jejum, quase não se alimentava bem, e vem a cair bem certinho no que o pastor Vanderlei compartilhou sobre a alimentação e o descanso, né? E aí ele cai num hospital, e ele começa a indagar o Senhor. Senhor, mas por que isso está acontecendo fazendo comigo? aqui? Entendeu? Eu prego a tua palavra, pessoas são curadas, eu sou usado pelo Senhor, eu busco o Senhor intensamente, a madrugada inteira orando, buscando em jejum. O Senhor falou assim, mas quem mandou você fazer isso? A noite foi feita para você descansar. Você precisa descansar. Você precisa ter o teu momento que você... Ali de lazer. De solitude, né? De solitude, entendeu? Para você relaxar um pouco. Você precisa dormir, você precisa se alimentar bem. Entendeu? Então, assim, tudo que leva a gente ao extremo não faz bem. Lógico. Entendeu? O exagero é o exagero em tudo, sempre. né, pastor? Em tudo. Em tudo. Então, assim, primeiro, se alimentem bem. Nós precisamos nos alimentar bem. Eu participei de uma conferência um dia e uma missionária falou assim, tudo que você tem que abrir latas, né? Não foi Deus que deixou pra gente comer. Deus deixou aquilo que nós temos que descascar. Descascar e apanhar. Entendeu? Então, uma alimentação saudável, relacionamentos saudáveis, atividade física, um esporte, você praticar um esporte, lazer. Hobby, pastor, isso aí faz tão bem pra gente. E a gente ter a questão assim, espiritual, de você ter a tua vida espiritual ativa, um relacionamento saudável com Deus, com o Espírito Santo, porque ali Cristo é a fonte de vida, gente. É verdade. Sabe? Que vocês entendam isso, vocês que nos assistem entendam que Cristo,
Nós estamos aqui em 4 pastores, 4 denominações, mas nós estamos pregando sobre um só Deus, um só propósito. Sabe? Nós não estamos falando de religião aqui, placa de igreja. Sim. Nós estamos falando do caminho. O caminho é Cristo. Ele é a fonte de vida. Então nós precisamos entender que nós temos que estar conectados com Cristo, sabe? E ter todos esses outros cuidados. Não é assim, eu estou conectado na videira e pronto, acabou. Agora que Deus que se vire em fazer as coisas para mim. Tem a nossa maneira também que nós temos que colocar em posição, né? Então eu vejo que a vida de Elias ela foi uma restauração, ela foi silenciosa e gradual. Se alimente, Elias. Durma. Descansa. Descanse. Entendeu? E agora se levanta. Vai para a porta, porque eu tenho um novo propósito. E a caminhada era grande. E, pastor, naturalmente também, o homem criado por Deus, nós podemos tirar a queda. Nós somos pessoas caídas. Nós temos uma natureza pecaminosa. E muitas vezes o homem ele entra em depressão por causa da culpa. Sim. Então, Sentimento de culpa. Sentimento de culpa. Então ele peca, né? Porque se ele não tiver Cristo, ele vive na prática do pecado. Então nós somos pecadores, isso é bom a gente entender, nós somos pecadores, mas nós não podemos viver na prática do pecado. Porque a prática do pecado nos traz culpa. E tem alguns pecados que nos levam à depressão e que aí não adianta remédio, não adianta psicólogo, não adianta psiquiatra. Aí é só Cristo mesmo. É arrependimento. Arrependimento. Prática do perdão. Exatamente. Porque Jesus disse assim, vinde a mim, né? Mateus 11, Estão cansados. 28, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Então, muitos homens, muitas pessoas, homens aqui quando eu falo é generalizado, estão com a alma cansadas. Por quê? Por causa do próprio pecado. Esse mundo, né? O pecado. Porque o pecado cansa. O pecado nos traz culpa. O pecado ele é como se fosse um peso em cima de nós. Sim. Então, para nos aliviar disso, é Jesus. Sim. Vinde a mim. Sim. Nós vamos a Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, né? Confessamos os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, a cura das emoções ela começa quando nós vamos a Cristo, reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Aí começa a cura das emoções. Claro que tem outros episódios na vida que mesmo sendo cristão a gente pode entrar em depressão. Mas o homem natural que não conhece Cristo, ele vai ser liberto, transformado, as suas emoções. Eu conheço muitos homens, muitas mulheres que estão com as emoções cansadas. Por causa do pecado, por causa de estar distante de Deus. E aí então a solução é se aproxime. Entrega. Se renda. Então, quando o homem se rende a Deus, a cura das suas emoções começam ali. Né? E a gente tem que lembrar que o nosso manual de vida é a Bíblia. É a palavra. Deus nos ensina tudo na palavra. Tudo. O que fazer, o que a gente não deve fazer. E é um manual de instrução completo. Exatamente. Sabe? É só que a gente tem que colocar em prática tudo isso aí. E aí escorrega aqui, escorrega ali, foge aqui. Não, mas o mundo é assim. Não, mas o mundo pode ser, você não tem que ser assim. Você tem que viver a palavra. Eu costumo dizer lá na igreja, procure ser o mais parecido com Jesus possível. Você nunca vai ser igual a ele. Mas que as pessoas vejam Jesus em você. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Né? Então, na verdade, a nossa vida ela tem que estar fundamentada não só no trabalho deste mundo. Né? Eu vejo pessoas desgastadas pelo trabalho. Elas não vêm para a igreja, elas não querem dar um tempo a Deus. Não tem tempo, mas... Quando fala-se de estar na igreja, né? Eu não vou conseguir ir, eu não posso ir,
eu estou cansado, mas para o trabalho, não. Para o trabalho, se for o trabalho, o patrão chamar, depois da hora, estou lá, eu tenho que cumprir essa função, né? E essas pessoas, elas chegam num ponto que elas se desgastam. Pessoas que vivem em função só do dinheiro, né? É um mal que tem atingido muitas pessoas também. Material, né? A material, influência, né? né? Material. A questão material, Consumismo. né? Elas chegam a um ponto que elas não têm mais como tomar cuidado daquilo, né? Verdade. E aí se tornam pessoas destruídas pelo inimigo, porque estão se resguardando de algo que vai ficar aqui. Sim. Verdade. E Que muitos caixão ainda... não tem gaveta. Olha que interessante, pastor. E muitos ainda usam a desculpa de que, não, mas lá na igreja, daí aquelas pessoas, daí eu já tive problema com um, já tive problema com outro. Os problemas da igreja. Esses dias eu falei na igreja algo bem interessante, que eu acho lindo a dinâmica da igreja. Né? Esses dias atrás eu até estava... Estou terminando de ler um livro sobre os 4 temperamentos, né? Sim. E aí você começa a ler o livro, aí você começa a identificar, puxa, irmão tal é colérico, irmão tal é fleumático. Sim. Né? Mas olha que lindo a dinâmica da igreja. Todos os 4 temperamentos, todos os tipos de personalidade, num só lugar, num só propósito. E as pessoas aprendendo a viver umas com as outras. Porque é difícil você colocar um colérico junto com um fleumático, né? Um melancólico, um colérico, um melancólico. Um sanguíneo. O sanguíneo, entendeu? Melancólico. Exatamente. Você coloca essas pessoas, parece que vai sair faísca. Dá choque. Mas trabalhados pelo Espírito Santo, eles conseguem viver juntos. Entendeu? É lindo isso na igreja. Esse assunto dá um outro podcast. Dá um tema, hein? Unidade na falar sobre unidade da diversidade. sobre os temperamentos. Mas fala assim da questão da desculpa, né? De às vezes não participar da igreja. E isso vai afetando os relacionamentos, que também vai trazendo isolamento para as pessoas. E as pessoas que se isolam, que estão na igreja e se isolam da igreja, elas se tornam pessoas depressivas. Pessoas que se isolam da igreja, do relacionamento com os irmãos da igreja, elas se tornam pessoas depressivas. São passivas a isso. É verdade. Então, irmãos, para a gente poder encerrar, né, rapaz? Eu queria colocar para vocês assim que Deus está cuidando de você. Procure o Senhor, procure uma igreja, procure um pastor, um líder, procure ter relacionamentos saudáveis. Tudo que a gente falou aqui, analise a sua vida, se você não está precisando se posicionar em algumas áreas. Não se isole, não fique vendo o defeito das pessoas, as diferenças de temperamentos, né? Mas tenha relacionamentos saudáveis, se apegue com o Senhor. Né? Isaías capítulo 40, versículo 31 diz assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você está precisando de força, você está precisando de cura para essa depressão, esse momento difícil que você está passando. Muitas pessoas, pastor Calazan, o senhor falou do luto, né? Muitas pessoas ficam presas ao luto. Sim. Sabe? E não conseguem se libertar, precisam ser libertas disso para poder voltar a viver. E nada como um novo propósito, um novo dia, um novo amanhecer, né? Uma nova oportunidade. E hoje você está tendo a oportunidade. E eu queria propor para os pastores, vai ser uma oração rápida, mas que nós pudéssemos estar orando pelas pessoas que estão nos assistindo. Porque quem sabe você está passando por isso, não estava aqui na nossa programação, mas eu sinto de Deus de a gente fazer uma oração, um clamor rápido aqui, por aqueles que estão nos assistindo. Porque quem sabe essa mensagem vai chegar numa pessoa que está entrando num processo assim de depressão, de angústia, de isolamento, mas que essa pessoa seja resgatada agora pelo Espírito Santo, esteja a sua vida transformada. Eu só queria dar um recado como pastor médico ou como médico pastor. Eu quero que você se lembre que o medicamento principal para a depressão chama-se Jesus Cristo. A Deus. Ele é o medicamento, ele é a cura. É Ele que nos cura, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos habilita e é Ele que nos sara. Amém. Então é isso que nós temos que buscar. Glória a Deus. Amém? Pastor Vanderlei, o senhor dirige essa oração? Vamos orar. Pelas pessoas que nos assistem? Amém, Senhor. Graças a Deus. Sim, Senhor. Pai bondoso, Sim, obrigado, Pai. Pai. Meu Deus. nós cremos que o Senhor
se preocupa com as pessoas, Senhor. Que o Senhor está interessado na cura das pessoas. E se tiver alguém que está nos assistindo, nos ouvindo, Pai, que o Teu Espírito Santo possa ir ao encontro desta pessoa, transformando, Senhor, toda tristeza em alegria, todo desânimo em ânimo, toda falta, Deus, de confiança em fé. Nós sabemos que só o Espírito Santo pode fazer isso. Visita, toca. Assim como o Senhor tocou na vida de Elias, curou Elias, transformou Elias, o Senhor pode transformar estas pessoas, Pai. Levanta pessoas do lado dessas pessoas para ajudá-las. Ajudar no processo de cura, Senhor. O Senhor tem os seus meios. O Senhor tem os seus propósitos. Ó Deus, o Senhor é criativo. O Senhor é sábio. Em nome de Jesus, não deixe, Senhor, pela Tua misericórdia, ninguém tirar a vida por causa de depressão, Senhor. Mas que estas pessoas possam encontrar uma luz. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas verá a luz da vida. Que essas pessoas possam, ó Deus, enxergar novamente a luz da vida, Senhor. Que o Senhor as liberte, que o Senhor as alivie. Em nome de Jesus, Pai. Todo sofrimento, Senhor, depressivo, ó Deus, em nome de Jesus. Não só depressão, mas opressão, possessão, seja repreendida e curado pelo nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém? Ô, gente, não esqueçam, compartilhem, né? Mostre para as pessoas. É necessário que esses podcasts eles sejam divulgados, porque é muito importante que as pessoas vejam, assistem e que elas possam estar conosco, Senhor, em todos os outros podcasts que nós vamos estar fazendo. É verdade. Obrigado, Amerac, obrigado, Lucas, obrigado às Daninhas que estão aqui nos ajudando. Amém. E até a próxima. Mais uma vez, né? 4 pastores. Isso, é verdade. 4 denominações. Um só Deus, um só propósito. propósito. Deus tem um propósito sobre a sua vida. É verdade, Senhor. Sim, Pai. E terminamos mais um Café. Papo Papo de de Pastores. Pastores. Que café. Deus abençoe. Café. Café com Deus Que Pai. café. Que não, tá escrito café, eu tava olhando com a xícara aqui, café, eu falei, café. Que Café. Bateu o olho no café e falou café. Para saber. Amém. Agora, a gente podia botar uns